Estimado Padre Joaquim, aniversariante de hoje, nascimento e de ordenação sacerdotal, querido Padre Antônio, nosso reitor do seminário Nossa Senhora da Abadia de Formosa, seminário menor e propedêutico, amados seminaristas, ministros e ministras, querido povo santo de Deus, reunido nesta bonita Assembleia Dominical para a honração do santo sacrifício do altar. Queridos internautas que nos acompanham pelas nossas mídias diocesanas e paroquiais, quarto domingo do Advento, aproxima-se a liturgia solene do Natal, o presépio já montado, a manjedoura vazia, aguardando a chegada do menino Deus. Natal é a celebração da espera do Senhor que vem. E durante esse tempo do Advento, a liturgia foi nos inserindo nesta expectativa que deve guardar o coração do cristão católico, na esperança de nosso Senhor que chega. A grande força que move a nossa vida neste mundo é a esperança. Ela é um carisma, é um dom, é uma virtude capilar, uma das grandes virtudes ao lado da fé e da caridade. A esperança move o nosso coração na direção da luz. Quem não tem esperança perdeu o sentido da vida. A esperança, ela vai abrindo os caminhos da nossa entrega a Deus. Qual a finalidade do ser humano sobre a terra, se não adorar, servir e realizar a vontade de Deus? Santo Afonso de Ligório nos diz que a nossa santidade consiste no nosso amor a Deus. Realmente nós perdemos a fé, ou ficamos numa fé vazia. É preciso ter presente que esta vida passa, que este mundo é uma sombra que passa e que só Deus permanece. Deus é tudo. Nós estamos neste mundo para esta grande prova do amor de Deus. Já nascemos na contaminação do pecado original. Por isso, dentro de nós há esta força dispersiva, motivada pela nossa concupiscência, e São Paulo fala disso como numa forma de um grito. Eu quero fazer o bem e termino por fazendo aquilo que não desejo, que é o mal. Dentro de nós há essa miséria. Uma miséria que havia nos colocado na condenação perpétua. Daí, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não tem outra que o Redentor, de nos redimir dessa pena que havia nos condenado à morte. Quando Adão e Eva mergulhou o sentido da vida no pecado, a morte entrou no mundo. A humanidade foi contaminada e foi destinada ao precipício, ao abismo da condenação. O amor de Deus tão grande quis nos poupar do inferno, quis nos poupar da condenação eterna, enviando nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, que precisava nascer na nossa condição humana. Não tinha outro jeito para redimir a humanidade, senão o próprio Deus visita, morrer no nosso lugar. Não bastaria a humanidade morrer para se redimir, era preciso que Deus morresse na cruz para nos redimir. Daí, meus irmãos, a ligação do presépio com a cruz ser muito íntima. São Gregório Magno, na noite de vigília de Natal, já pregava isso.
Nós vivemos o mistério da encarnação, a chegada de Cristo, da redenção na cruz. Ali no presépio, retrata-se a chegada quase que escondida de Cristo. É uma vinda oculta. Cristo está no escondimento. Maria e José assistem à sua chegada, mas ninguém. Também aqui na cruz, a cruz é uma continuidade do presépio, onde o Cristo, na solidão da sua entrega ao Pai, ao morrer, não contempla mais ninguém, a não ser a sua mãe e o discípulo que a amava, que fazia ali as vezes de São José, que já havia morrido. Sobra Jesus na cruz, Maria e João aos pés da cruz. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é uma vida de dor, é uma vida de paixão. Nosso Senhor começa a carregar a cruz já no útero de Nossa Senhora, quando da rejeição de José, quando da fuga para o Egito, Herodes. A vida de nosso Senhor foi marcada pela dor. Era assim mesmo. Deus sofrendo desde a concepção no seio virginal de Nossa Senhora por obra do Espírito Santo, até a sua entrega na cruz, 33 anos de paixão. O Calvário foi a consequência do sofrimento de Nosso Senhor, das suas rejeições. Nós fomos alcançados pela gloriosa redenção do Verbo. Deus veio habitar entre nós, no contraditório da vida. É um rei sem coroa de ouro. É um rei que ostenta os espinhos na cabeça. É um rei sem o cetro de ouro, mas que tem o cajado da dureza do seu ministério para fazer as pessoas compreenderem o sentido da vida em Deus. Neste quarto domingo do Advento, quando nós contemplamos a humildade de Nossa Senhora, quando o anjo diz para ela, alegra-te, inaugurava-se um propósito de alegria diferente da alegria que o mundo conhecia, da alegria do povo que se banqueteava e festejava e pecava no tempo do dilúvio, do povo que cortejava os reis da terra, das pessoas que viviam mergulhadas no pecado. Cristo veio para elas. O mundo hoje é desolado. Desolado por uma peste que a gente não tem uma certeza quanto à sua origem, sabendo-se que a origem desta peste é muito mais na maldade do que numa realidade meramente natural. Uma peste que traz na sua garupa todo um descontentamento e divisão na ciência, na política e nos povos. É um triste momento, aproveitado por esta nova ordem mundial do Deep State, desta tentativa de criar um novo estado, estado profundo de autocontrole da humanidade, um estado que quer se colocar no lugar de Deus. Como sempre foi as tentativas de implantação dos sistemas marxistas, de amordaçar o povo, de tirar a liberdade do povo. E o Deep State, o estado profundo, ele tem esse propósito, fazer um resetar tudo que nós temos de cultura de defesa da vida, de defesa da fé, de defesa da família, de defesa da propriedade privada, de defesa da liberdade, para fazer da sociedade uma sociedade manipulada. E nós estamos já sendo manipulados, com tantas incertezas, com tantas besteiras que vão se fazendo em relação a essa peste. Desde os fechamentos das igrejas, que foi um absurdo que clamará a Deus em cima da vida daqueles que não respeitam os direitos de Deus.
E nós estamos vendo aqui e ali autoridades do legislativo, executivo, do judiciário querendo fechar as cidades. Como aconteceu agora em Búzios, no Rio de Janeiro. Uma vergonha. Como está acontecendo em Belo Horizonte, com esse prefeito de Belo Horizonte, querendo fechar tudo. Como esse governador de São Paulo, que são pessoas manipuladoras. Mas o povo não vai abdicar da sua liberdade, da sua fé. Nós não podemos aceitar que nenhuma autoridade venha com essa lorota de fechar os nossos templos, de fechar as nossas igrejas, de privar a humanidade de dar a Deus o que é direito de Deus, o louvor. E eu acho que nós estamos muito fracos, nós bispos, sacerdotes, curvando diante desses governadores e prefeitos. Nunca antes na história nós tivemos isso. E nós nos curvamos, sem questionar. Ora, se os bancos podem ficar abertos, se os hospitais estão abertos, se os aviões estão cheios de pessoas, se os comícios aglomeraram tanta gente, agora querer fechar as igrejas? Não é aqui que o vírus está. O vírus não está no altar, não está na hóstia consagrada. E nós cristãos não somos filhos do medo. Nós somos filhos da coragem. E se nós tivermos que morrer com a peste, nós vamos morrer na fé? Agora o sacerdote não pode dar unção? Um padre nosso morreu com essa peste sem a unção dos enfermos, porque não podemos dar a unção dos enfermos. É lamentável os direitos de Deus serem cerceados. Tudo pela maldade da tentativa da nova ordem mundial para criar o Deep State, o Estado profundo, como eles dizem. Nós, meus irmãos, não podemos nunca nos curvar diante dos homens. Nós sim somos chamados como a Santíssima Virgem a nos curvar diante de Cristo. Todos os presépios dignos, presépios de verdade, não essas lambanças que se inventam por aí, todos os presépios, a Virgem Maria está inclinada diante do menino Deus que chega. E São Pedro nos diz: mais vale que obedeçamos a Deus do que aos homens. A nossa obediência é a Deus, princípio e fim de tudo. Todos passarão, só Deus permanecerá. Os seus interesses políticos, Deus vai manifestar, porque Ele sempre manifesta. Qual é a tarefa do sacerdote nesse mundo? Defender os direitos de Deus. Quais são os direitos de Deus? Que as almas se salvem. Por isso, o Padre Joaquim, celebrando hoje seu 12º aniversário de ordenação, 50 anos de vida. O sacerdote, meu filho, é o obreiro de Deus neste mundo. O sacerdote, e aqui serve para os nossos seminaristas, que hoje serão revestidos oficialmente com a batina. Eu quero lembrar a vocês que eu recebi minha batina nesse rito, das mãos de Dom Ávila do Espírito Santo, ex-arcebispo militar e bispo auxiliar de Brasília, no dia 27 de outubro de 1980, na Capela Bom Jesus do Seminário Menor de Brasília. Um dia memorável, que me traz uma cara lembrança, quando recebi a batina. O sacerdote é o homem da batina. A batina não é bonita. Você vestir de preto, essa veste quente, não é para você ficar bonito. Por mais que a gente peleja, mas a batina, ela é um espectro, para que o mundo, ao olhar para o padre,
possa ver que o padre não pertence a este mundo. É isso, Padre Joaquim, que Deus quer colocar no coração do senhor nesse dia como renovação do seu ministério. O senhor não é deste mundo. O senhor não é embaixador das coisas do mundo. O padre não é embaixador da administração das coisas. Ele é o embaixador das coisas de Deus. É o homem que na terra cuida das coisas do céu e defende os direitos de Deus. Deus tem direito de ir ao seu coração, prezado irmão e irmã, através da confissão, que o sacerdote atende, restituindo a vida da graça na sua alma carcomida pelo cupim do pecado, de entrar na vida de uma criança e de um adulto que recebe o batismo, a água batismal. Deus tem direito de que o doente, o enfermo, receba a visita do padre que emborca-se sobre o doente para ungí-lo com o óleo da esperança. Deus tem direito de estar no coração do esposo e da esposa que começa seu matrimônio à vista do altar de Deus, se entregando em alianças para sempre. Deus tem direito de entrar na vida dos jovens que abrem o seu coração ao chamado de Deus para o sacerdócio, ungindo-os com a unção da ordenação. Deus tem direito de consagrar a vida de tantas pessoas que abraçam a vida religiosa, as freiras. Quão bonita é a freira com seu hábito religioso, com a sua consagração, com a sua pobreza, com a sua castidade, com a sua obediência no meio do povo, sendo aquela mulher consagrada. Deus tem direito de entrar no coração das pessoas através do Espírito Santo, que desabrocha a força do batismo pela confirmação e a crisma. Deus tem direito no coração dos jovens que respondem ao chamado, vem e segue-me. E Deus tem direito de que o povo veja o padre como padre, não como um qualquer. Nós precisamos recuperar essa mentalidade que há 70 anos vem desconstruindo a igreja e do religioso da religiosa. 70 anos, seminaristas. Que esse modernismo, que essa pirraça relativista tem estragado o coração da igreja através de padres que não vivem a seriedade do seu ministério, através da sacrofobia, desta raiva ao sagrado. Desse desprezo para com as coisas santas na igreja. Sacerdotes que vivem como os homens do mundo. O sacerdote que vive como os homens do mundo, ele crava a sua própria condenação. O padre não pertence a esse mundo. O padre está nesse mundo para ser... O sacerdote não é para ser um beberrão, um homem de boteco, e tem muitos que o são. O sacerdote é para ser sinal de Cristo entre os homens. O povo tem direito de ver o padre como padre, com seu clésima, com seu distintivo sacerdotal, com a sua batina de preferência, mesmo no calor. Se vocês pegarem as fotos da década de 30, 40 e 50 aqui em São Domingos, vocês vão ver os padres sempre de batina ou de hábito, mesmo no calor terrível da nossa região. Porque a batina ou sotana, ela é a veste da imortalidade, que reveste o corpo do sacerdote, do diácono, do bispo, dos religiosos, como uma pele
espiritual. Significa morrer para esse mundo, para viver para Deus. A batina não é um enfeite, não é um adereço. É o sinal de uma entrega. Queridos seminaristas, a igreja precisa de padres. A igreja não precisa de padres meia tigela. De padres que é padre aqui, mas é homem do mundo ali. De padres que não respeitam o sagrado. De padres que não entregam a sua vida com amor e paixão ao ministério sacerdotal. A igreja não precisa de padre que fica o dia todo na frente do computador. A igreja precisa de padre que vá às vilas, que vá ao encontro dos doentes, dos pobres, dos sofredores, que ensina as crianças a rezar e a viver a sua inocência, que ensina aos jovens o caminho de Deus, que acreditam na eternidade. Padres que não apontam para as pessoas o mundo, mas que deste mundo aponta o céu para o mundo, para as pessoas. Ou seja, o padre é um homem do céu aqui na terra. E como nós perdemos, como o nosso clero empobreceu nesses últimos 70 anos, perdendo o seu protagonismo do sagrado, perdendo o seu protagonismo da santidade. Quantos escândalos aparecem na televisão, porque o mundo hoje é globalizado. Eu quero dizer para vocês, seminaristas, cada vez que você vê na televisão a notícia de um padre escandaloso, coloca no seu coração: eu quero ser padre para substituí-lo com o modelo real. Não precisa de padres meio termo. A Diocese de Formosa precisa de padres pobres, castos e obedientes, configurados a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de padre pelas metades. Por isso que no seminário, quem estiver caminhando pelas metades não vai ordenar-se. Ou tem o coração todo na mão de Deus, para Cristo, e a metade para o mundo, não vai ser ordenado. Ou você seja quente ou frio, porque os mornos, Apocalipse 3, Deus vomita. Por isso eu quero pedir a vocês que hoje recebem a batina, muitos já próximos já da ordenação, que vocês pensem muito nisso. A igreja não precisa de padre que fica empolerado em coisas materiais, correndo atrás de modismos. A igreja precisa de padres que não tenham preguiça. O bom padre não é aquele que fica construindo, levantando paredes, isso é importante. O bom padre é aquele que faz de cada pessoa um tijolo santo na construção de uma igreja santa. E o povo, vocês, têm a responsabilidade de rezar pelos padres, de promover as vocações, de rezar pela santidade dos padres. A cabeça de um sacerdote deve ser uma cabeça decantada de todas as coisas do mundo. O padre deve ser um homem santo no uso do seu WhatsApp. O WhatsApp, e vocês seminaristas já começam por isso, o WhatsApp é para a gente conversar coisas sérias, para passar mensagens sérias. O WhatsApp não é para essas coisas do mundo, para conversas eróticas e mundanas. Isso é pecado grave. Nós precisamos restaurar a santidade no mundo. A igreja está diminuindo e vai ficar um restinho. Nós vamos aprender a viver essa crise do mundo, que é uma crise também da igreja, uma crise da família. Se nós temos padres que não vivem bem o seu ministério, nós temos famílias também que não vivem bem o seu casamento.
O diabo vai passando a cauda e muita gente agarrando na cauda do demônio e sendo puxadas pelo Satanás, famílias sendo destruídas, uma juventude fraca, uma juventude que não reza, uma juventude que não quer Deus, uma juventude mergulhada na prostituição, no homossexualismo, de todas as misérias. Uma juventude vazia, que precisa de tantas coisas mundanas, que nunca satisfaz o coração do homem. O que nós temos hoje? Uma sociedade de pessoas vazias, corações ocados. Vocês foram nas cavernas naturais aqui de São Domingos. São enormes sulapas, escuras. Se você não lumiar, você não anda lá dentro. O coração de muita gente. Outro dia, num dos grupos que nós postamos o nosso programa Oração da Manhã, logo de manhã o pessoal me ligando, porque havia uma postagem de alguém num grupo indevida. Enfim, um vídeo pornográfico de um homem velho de mais de 60 anos. Eu liguei para ele. E ele, desesperado, chamou a neta para apagar para todos e apagou só para ele. E continua a miséria. Eu não sei como que isso veio parar. Eu sei. Você partilha filmes pornográficos. Quantos dos senhores e senhoras aqui também estão metidos nisso? Vocês estão aqui na igreja. Mas o coração é a caverna escura. Cura isso, gente. Saia disso. O coração de um cristão deve ser um cristal. E do padre mais e mais ainda. O coração de um sacerdote deve ser um cristal onde não se acha risco. Santidade no pensamento, nas palavras, nas atitudes. É isso que Jesus quer de nós neste Natal. Homens e mulheres que buscam a santidade. Agora, gente, não dá para ser santo fazendo aliança com o mundo. Ou a gente é ou não é. Não adianta, eu sou católico, rezo, mas está no vício da bebida, no vício da droga, no vício da prostituição, no vício da pornografia, está no vício da corrupção, da mentira, passando os outros para trás, apegado às coisas. Que tipo de cristão nós somos? Mas o bispo não pode falar disso. Pode, é dever do bispo. Os bispos que não ladram contra essas coisas, precisam olhar para São Domingos e aprender com esse cachorro que traz a tocha na boca, para que São Domingos seja um cão de Deus. Nós temos que falar. Vocês acham que televisão vai falar dessas coisas? Nunca. Vocês acham que a internet vai falar disso? Não, eles vão falar que isso é bom, que o pecado é bom, que a vida é aqui mesmo, você tem que aproveitar a vida. Aí você vai ter daqui a algum tempo, vocês seminaristas, vocês vão confirmar isso, que eu já não estarei mais nesse mundo, a quantidade de idosos no futuro, desesperados, pedindo eutanásia, pedindo para o médico aplicar uma injeção para morrer, porque viveu a vida no pecado, perdeu o sentido da vida, não aceitou Deus. Quem não tem Deus não sabe morrer. Essa juventude nossa perdida, que fica aí no bung-bung de som automotivo a noite toda, como eu estava escutando essa madrugada, tinha gente fazendo festa longe aqui da cidade, mas tinha. Eu perdi o som de madrugada e fiquei escutando, longe, nas fazendas, aglomerando gente, bebendo cachaça, prostituindo, fazendo as coisas erradas. Vocês acham que esse povo vai ter uma velhice feliz? Mas não tem mesmo. Meus irmãos, se você que vive a graça de Deus já sofre, inclusive no final da vida, vocês imaginam essa sociedade nossa, essa juventude nossa, 90% da nossa juventude está perdida. Como vai envelhecer esse povo? É a tarefa nossa de evangelizar. Todos nós precisamos preocupar em levar a palavra de Deus ao mundo.
os leigos, as pastorais, os grupos. Nós precisamos pegar aquela direção do apóstolo Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. Evangelizar oportuna e inoportunamente. Falar de Deus. Gente, vocês podem ir na casa das pessoas, dos vizinhos, que não reza agora nesses tempos. Nós podemos rezar um terço na sua casa. Vai lá você mais uma pessoa rezar o terço. Lê uma passagem da Bíblia. Nós precisamos levar Deus para as pessoas. Não é só tarefa do padre, do diácono, dos coordenadores. Todo o povo católico precisa evangelizar. Que tipo de mensagem você passa no seu celular? Só piada? Só besteira? Por que não passa as coisas de Deus? Se tem alguém que está sofrendo, liga para a pessoa. Eu posso ir rezar o texto da misericórdia com você às 15 horas? Vai, leva uma palavra. Nós precisamos evangelizar. Precisamos dar aquilo que nós temos aos outros. O mundo está perdendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu creio, meus caros seminaristas, que vocês serão padres numa época muito difícil, mas numa época também de muita santidade. Vai diminuir essa igreja, daqui 20, 30 anos, vai ter esse tanto de gente que está aqui hoje. É bem provável que não. Mas esse pequeno resto que ficar, vai ser um resto fiel, que daqui a 90, 100 anos, a igreja vai crescer, porque teve gente de fé. Gente que morreu pela fé. É o que nós precisamos. Padre Joaquim, parabéns por esta data tão bonita e tão importante na sua vida. Que o presépio de Cristo encontre lugar no seu coração. Parabéns aos nossos seminaristas que hoje recebem a sua batina. Que vocês nunca desonrem essa batina. Nunca. É muito triste desonrar a batina. Nunca faça isso. Que Nossa Senhora nos assista sempre. Amém.